a gente teve um protesto lá na sede social do São Paulo, um protesto que teve a cobertura da arquibancada tricolor, que o Gabriel Sá estava por lá, o Felipe Oliveira também estava participando da live, né, conduzindo a live enquanto o nosso Gabi estava por lá, conversando com o pessoal, entrevistando os envolvidos nesse protesto, um protesto organizado por um novo grupo, especialmente formado por sócios do São Paulo, né, sócios do Clube Social mesmo, grupo chamado Nova Era Tricolor. Conversei com alguns membros também. Muito se falou sobre a organização desse protesto, né, algumas críticas ficaram inclusive aqui no AT, e eles repercutiram muito, inclusive, a cobertura do AT, tá? Levaram muito em consideração a cobertura que o Arquibancada Tricolor fez, especialmente com relação ao horário, eles chegaram um pouco atrasados, não sei o quê, a adesão não foi, assim, uma coisa gigantesca, mas eu senti um sentimento genuíno por parte dessas pessoas que eu conversei, de que foi realmente algo organizado ali, tipo, pô, acabou, não dá mais, tem que fazer alguma coisa. E organizaram meio às pressas, não divulgaram muito bem também esse protesto, mas eu acho que ali é um passo, né? É um passo. Meter uma faixa gigante fora Casares na frente do clube já é uma coisa que, pô, pelo menos cria essas imagens, essas fotos. É um passo para mostrar que o futuro... E lá dentro também, Boni. Essa faixa depois foi lá para dentro Foi lá no ginásio, na piscina, no campo grande, várias fotos aqui. Eu vou pegar algumas para ilustrar aqui também. Foi lá para dentro também, né? E aí tinha alguns torcedores comuns que não são sócios da parte social de São Paulo, que aí não puderam entrar, e o pessoal que é sócio continuou o protesto lá dentro. Mas, pô, eu acho que é isso. É isso que o torcedor tem que fazer, né, Renan, Pri? Tentar tomar as rédeas com as próprias mãos, porque se depender dali, não vai mudar nada. Se a gente falar, o Belmonte saiu, ele vai ser oposição. O cara que está ali há 5 anos, beleza, discorda do Casares em algumas situações, e por isso saiu, por isso a relação se rompeu, mas estava ali, fazia parte do grupo, até ontem, fazia parte do grupo, fazia parte da gestão. E aí, essa é a grande opção que vai surgir para salvar o São Paulo Futebol Clube? Eu não confio. Então, acho que o torcedor ele tem que se manifestar mesmo, meus amigos. Eu concordo, Boni. Acho que são movimentos importantes, né? E a gente sabe que o São Paulo tem, isso é uma característica do Casares, ele mesmo sabe que ele tem, sabe? Ele é uma pessoa que se importa muito com o que se fala dele, com a maneira que as pessoas avaliam o trabalho dele. Então, se o torcedor quer mexer ali com esse lado do Casares, é de fato uma estratégia que pode vir a funcionar. Mas a gente não pode falar sobre esse protesto e não falar sobre o fato de que, cara, na internet, todo mundo é leão, né? Chega pessoalmente, todo mundo é gatinho. Cara, cadê as pessoas? Cadê a torcida organizada participando disso? Cadê os outros torcedores, os milhares de torcedores que reclamam de não ter protesto nas redes sociais? Porque chega na hora H que alguém decide se mexer para fazer alguma coisa e ninguém participa. E aí acaba até para muitas pessoas virando piada, né? A gente viu pessoas falando sobre que não tinha ninguém e sei lá o quê. As pessoas que foram, pelo que eu vi, elas tiveram muito orgulho de estarem lá, independentemente de ser um movimento grande ou pequeno, porque elas estão fazendo alguma coisa que não é só postar no Twitter xingando o presidente, que de fato isso aí não tem resultado nenhum, nada muda se você só postar no Twitter. E tem muita gente que hoje vive disso e na hora H não faz o mínimo para ajudar, né? Você não gosta, sei lá, eu não gosto do ciclano que é dono do protesto, tô chutando, tá? Nem sei quem é o dono desse movimento. Beleza, faz o seu então, sabe? Agora não dá para você ficar na internet o dia inteiro reclamando que não vai e na hora que vai, você não vai. E eu tô falando muito da organizada, que para mim também é omissa e compactua com tudo que a diretoria faz, mas eu também tô falando do torcedor comum, que fica reclamando o tempo inteiro e não mexe um dedo na hora que tem a possibilidade de mexer. Então, assim, para mim, os dois são tão culpados quanto. Culpados não, né? Desculpa. A organizada é tão culpada quanto, e o torcedor acaba só se movimentando no Twitter, cara. Desculpa, isso aí não dá resultado nenhum. Não dá. Ficar postando no Twitter xingando Casares não vai mudar nada. Tá mudo, Boni. Tá mutado. Perdão. Não adianta nada realmente ficar só postando nas redes sociais e tem que se mostrar presente. Não teve muita adesão, mas eu dou meus parabéns a quem estava por lá, quem teve a iniciativa. E eu entendi que houve também uma autocrítica por parte de quem organizou de que a divulgação não foi muito bem feita, isso é de fato, mas, pô, algum representante da organizada que viu ali acontecendo, que viu de última hora, não poderia ter marcado presença, levado uma faixa da organizada, sei lá,
para mostrar que a instituição organizada está junto nessa ideia de protesto? Fica Só um também... detalhe aqui, antes do Renan falar, né? E não só nisso, né? Onde estava organizada na final do Sub-20? Onde estava a organizada no jogo da semifinal do Paulistão Feminino agora contra o Corinthians? Não é só no protesto, não. Em várias coisas eles desaparecem. Não é só o São Paulo masculino profissional também, né? É o São Paulo como instituição, o São Paulo Futebol Clube. Enfim, Renan, o que você entendeu de bom, de positivo desse protesto e também o que faltou, você acha? Cara, qualquer tipo de protesto, do tamanho que seja, ele é importante. Porque você pode ter certeza que teve uma repercussão gigantesca lá dentro do clube social, que é onde é definido essa porra toda, onde é definido tudo que acontece dentro do clube, é lá dentro. Então, essa faixa Fora Casares circulando lá dentro, ela tem a sua repercussão, ela tem a sua relevância. Poucas pessoas gritando, tal, ela tem a sua relevância lá dentro. É claro que quanto maior, quanto mais gente, e a gente sabe muito bem que a torcida organizada, quando ela está presente, o impacto para as pessoas que estão sendo xingadas, ela é muito maior, muito mais relevante. A verdade é essa, a gente sabe muito bem disso. A torcida do São Paulo, que nunca abandonou o time, carregou o time muitas vezes, sempre. Dessa vez, o jogo de quarta-feira, para mim, ele é um mero detalhe. Dessa vez, para que o São Paulo vive, o jogo de quarta-feira é um mero detalhe. Então, as torcidas organizadas, eu já falei isso aqui e seria a minha sugestão. Não vão à Vila, vão ao Morumbi. Na hora do jogo, no momento do jogo, você imagina a repercussão. E ao invés de 10 mil, 15 mil na Vila, 15 mil na frente do Morumbi, no momento do jogo. Você imagina que tipo de repercussão teria isso? Isso seria um puta de um protesto. Ou estou falando besteira? A torcida deixar de ir no jogo. Que hoje, para a história do São Paulo, para a história que pode vir para frente do São Paulo, o jogo é um mero detalhe. Ou estou falando besteira? É mais um jogo. E ainda mais, Renan, um jogo que foi mudado de lugar, até onde a gente sabe, para não ter protesto. Ou seja, justamente por isso, Boni. Mudou de lugar para não ter protesto? Vai ter protesto mesmo assim. Justamente por isso que eu estou falando, que o jogo trazido pela Pri, primeiramente, o jogo vai ser no Morumbi, está definido. Opa, vai ser no Morumbi. Daqui a pouco não vai ser mais e a gente sabe muito bem o porquê, né? Não é por questão do gramado, a gente sabe muito bem o porquê. Cara, seria assim, uma manifestação, na minha visão, nunca vista, no momento do jogo do São Paulo, jogando fora de casa e dentro de casa, no seu estádio, o protesto. Pô, seria um negócio épico, cara. Seria um negócio completamente diferente. Eu nunca vi esse tipo de protesto. Eu faria isso. As organizadas, elas poderiam se unir e organizar, né, esse tipo de protesto. Isso seria muito impactante. E isso abalaria muito as estruturas do Morumbi. As estruturas dessa piscina que está aí, do ginásio que está ali em cima, do campo do social. Abalaria muito mais. Esse negócio foi muito legal. Pequeno, mas foi muito legal. O Fora Casares. Meia dúzia de pessoas gritando Fora Casares ali no campo do social. O momento que está tendo um jogo ali social, top. Ali, ó. Fantástico. Tem quantos ali? Umas 20 pessoas, né? A grosso modo, umas 15 pessoas segurando a faixa com um nariz de palhaço. Isso ali internamente, ali dentro do clube, traz um impacto negativo muito grande. A gente sabe da força que tem o Dedé, é o diretor do social, a gente sabe a força que ele tem ali, mas isso aí vai mostrando para algumas pessoas que estão em dúvida do que é o São Paulo hoje, do que é a gestão de São Paulo. Peraí, vamos ouvir esses caras um pouco, né? Essa meia dúzia aí, não de uma forma pejorativa, vamos ouvir esses caras aí. O que eles têm para falar? Qual que é a opinião deles em relação à gestão? O cara que está em dúvida. O cara que está amarrado na situação, não sei se vai conseguir trazer esse cara. Mas o que? Tem os contra, os pró e tem os em dúvida. Esse em dúvida, chama ele para o seu lado, né? Então, cara, é isso que eu sugeriria para a torcida do São Paulo. Dia do jogo,
pela primeira vez na história das torcidas, não vão ao jogo. Isso não vai ser um abandono do jogo, do time. Não, pelo contrário. Vai ser você abraçar ainda mais o clube que você ama, não indo à Vila e às 8 horas da noite estar na frente do Morumbi protestando. Ô, Boni, e é muito doido, né? Eu tava refletindo aqui enquanto o Renan falava, no começo da sua fala, Renan, você falou, né, que o jogo é um mero, alguma coisa da semana, tipo, ninguém liga, né? Isso. E aí eu fiquei pensando, cara, porque assim, eu não sei se é um sentimento de todos, mas eu acho que tem umas pessoas, e eu incluo várias pessoas que eu conheço, se a gente pega, sei lá, faz muito tempo que o São Paulo tá nesse vai ou não vai para Libertadores, né? Se a gente pega umas 5 rodadas para trás, antes dessa polêmica da Vila, antes do placar contra o Fluminense, desculpa, naturalmente estava todo mundo nessa vibe, né? Quando se fala de protesto, tipo, a gente tem que ir pro jogo porque o nosso time tem que ir para Libertadores. E, cara, eu acho que o que define bastante o fundo do poço é que eu acho que hoje tem muita gente que está em dúvida se compensa ir para a Libertadores. E eu sou uma pessoa que eu sou completamente contra isso, porque a Libertadores ela faz uma diferença financeira gigantesca na temporada. A premiação por vitória já é relevante para quem deve 1 bilhão praticamente, sabe? Mas eu acho que hoje nada mostra mais o fundo do poço do que o fato que hoje tem até torcedor que não sabe mais se quer ir para a Libertadores. Primeiro, porque o nível de merecimento do time ele é zero, cara. O São Paulo tá em 8º por um milagre, gente, de Jesus Cristo, não tem outra coisa. Não tem nenhum motivo para estar em 8º lugar, sabe? E aí vem o segundo ponto, né? Se classificar para pegar uma pré e eventualmente passar uma vergonha numa pré. E aí vem o terceiro ponto, que é, no final da temporada, a gestão falar que uma das metas deu certo, que foi a classificação para a Libertadores devido às circunstâncias, já que não rolou o 6º lugar, mas rolou o 8º, vamos para a Libertadores. E ninguém aguenta mais esse discurso de que deu certo. Ninguém aguenta mais, porque parece que vai dando munição para você fingir que o seu trabalho é bom, né? Então são várias 3 pontos que eu trouxe aqui, né? Que eu vejo que tem muito torcedor que hoje não é que abriu mão, porque eu acho que o torcedor nunca abre mão, mas o torcedor parou de dar a devida importância para isso, porque de fato hoje o futebol de São Paulo ele não é o mais importante nem para a diretoria, né? Que não está nem aí para o futebol, mas porque hoje as pessoas estão vendo que o buraco ele vai muito mais para o fundo do que uma vaga na Libertadores de 26.